Como começou essa sua trajetória empreendedora, né? Contando um pouco sobre a minha história, eu já trabalhei em algumas empresas grandes também, como o Itaú, por exemplo. Eu já fui funcionário do Itaú, trabalhei por 4 anos dentro do Itaú. Talvez tenha sido a maior empresa que eu trabalhei até hoje. E eu consegui aprender muito lá sobre administração financeira, ou seja, como que eu gerencio as finanças do meu negócio, as finanças pessoais. E isso é um ponto super importante para quem está começando. E depois do Itaú, eu montei uma empresa de publicidade e propaganda, onde até hoje ela existe, porém, em 2014 a gente passou por uns momentos muito difíceis. Eu tive que voltar para a CLT para não fechar a empresa. E aí os meus sócios, que eram meus irmãos, continuaram tocando a empresa. Para que ela não fosse encerrada, eu tive que sair e voltar para a CLT. Então, assim, só para você já ir percebendo que no meio do caminho você pode passar realmente por grandes desafios e que às vezes você tem que dar um passo para trás para depois você poder avançar mais. Então, esse foi um dos grandes desafios que eu passei. Eu tive que voltar para a CLT. E aí, em 2018, eu fui contratado por uma empresa lá em Portugal e estava para ir embora para Portugal quando algumas coisas aconteceram. Tinha um processo todo burocrático, né, da empresa ter que abrir a vaga para quem estava lá na Europa, Sim. para depois, e aí leva uns 6 meses nesse processo para depois eles mandarem um contrato, e aí desse contrato eu levar no consulado para o consulado poder liberar o visto para eu ir. Isso tudo, nesse processo todo, já estava com a documentação toda liberada, eu levei para o consulado. Como demorou tanto, né? Chegou a pandemia. Foi lá em 2019. Depois de todo esse Depois de todo esse processo, né? processo, final de 2019, veio a pandemia e várias outras coisas que aconteceram, o meu visto não saiu. E aí, eu já tinha pedido demissão do emprego que eu tinha aqui no Brasil, já tinha vendido tudo que eu tinha Nossa Senhora. e estava queimando a reserva que eu tinha para ir embora. Eu estava queimando a reserva e para tentar controlar um pouco isso, eu falei assim, não, eu vou ter que fazer alguma coisa para gerar uma renda. E aí, a princípio, a intenção era gerar uma renda extra ali para aquele Para momento. aquele Para momento aquele momento. específico. E aí, a partir daquele momento, eu comprei um curso de marketing digital. Apesar de eu já ter atuado com publicidade, o marketing digital voltado para infoproduto era algo não totalmente diferente daquilo que eu já tinha feito, mas tinha os detalhes Tem ali as que tem as nuances ali nuances. específicas, né? Exatamente. E aí eu comprei um curso de marketing digital, comecei a estudar, criei um e-book, pra você ter uma ideia, né? Eu Caramba, criei, essa do e-book eu não não sabia. sabia? Eu criei um e-book. Eu criei um e-book pensando não, levando em consideração o que eu tinha aprendido de finanças. Então eu criei um e-book Entendi. ensinando sobre investimento. E Legal. aí, esse e-book eu coloquei na Hotmart. Coloquei lá na Hotmart e alguns afiliados pegaram esse e-book e venderam. Então, saiu algumas vendas ali, eu não lembro agora certo quantas vendas saíram do e-book, mas foi o start para eu Foi aquele clique, né? foi a Opa! virada de chave, porque a partir daquele momento eu percebi que o digital poderia me dar algum resultado. Eu ainda não tinha a dimensão do resultado que eu poderia alcançar, mas aquilo ali já foi algo que eu falei assim, caramba, aqui dá para fazer alguma coisa. Sim. E aí eu continuei aprendendo e estudando, e nesse processo eu conheci duas pessoas, inclusive foi através de um e-mail, para vocês terem uma ideia, como que o networking é importante e já vai pegando esses insights, porque através de um e-mail que eu mandei para uma pessoa, para o dono de um produto que eu tinha comprado para começar o meu trabalho ali no marketing digital, através de um e-mail que eu mandei para alertar ele de uma pirataria que estavam fazendo com o produto dele, surgiu uma sociedade de uma empresa que hoje fatura milhões no marketing digital. Então, a partir daí, eu comecei uma sociedade com o Carlos e com o Fábio, que foi justamente as pessoas que eu mandei esse e-mail, e iniciamos com um produto. A gente falou assim, vamos fazer um teste com um produto? Tivemos a ideia de um produto e nós fizemos a sociedade e criamos esse produto. Esse produto acabou que ele vendeu bastante. Ele vendeu bastante. Inclusive, é dessa plaquinha aqui, não dá para enxergar muito bem dessa plaquinha aqui, mas já tá meio antiga. Mas é a plaquinha de 2 milhões desse produto, só de um produto, e mesmo assim, hoje ele continua vendendo, esse produto continua vendendo, mas para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 15 produtos na empresa, 15 produtos que nós criamos, e são ferramentas realmente criadas, são softwares que nós criamos e que hoje vendem muito. Então, Leandro, a minha história foi essa. Eu sei que para a grande maioria pode parecer algo muito distante, ter uma Sim. empresa que fatura literalmente milhões, mas a gente começou do zero, cara. É o caso nosso total aqui, né, Thiago? Se Nossa, a a gente tá. gente fosse esperar o momento perfeito, a gente nunca teria começado esse projeto, né? Exato. Agora, por exemplo, um exemplo, né, de bastidores aqui para vocês, a gente está gravando com um microfone só, Quer porque levantar aqui para vocês o verem? outro ainda não chegou. Sim. Então estamos esperando o outro microfone, mas imagina se a gente fosse ficar esperando, né? Tudo tá perfeito, a luz tá perfeita, o microfone perfeito, a gente nunca começaria o projeto. E a mesma coisa é aí para sua jornada com o software, né?
Então a gente não pode ficar aguardando tudo estar perfeito, cada detalhe, né? E vocês vão ver que ao longo da trajetória de desenvolvimento de um software, desde quando você vai aprender o código em si, até quando você vai ter a ideia, validar suas ideias, conseguir os primeiros clientes, em todas essas etapas, se você procurar o perfeccionismo, puro perfeccionismo, você não vai se dar bem. Você vai acabar deixando oportunidades passar, você vai acabar sendo lento demais no processo. E o perfeccionismo também tem um grande problema que ele afasta, ele cria um medo, na verdade, muito grande de errar, né? Sim. A pessoa não quer errar. Esse é o ponto do perfeccionismo, né? Eu não quero errar, eu tenho medo de errar, eu tenho que fazer tudo muito O que vão perfeito. falar se eu errar? O que vão falar de mim. E todo o caminho para você desenvolver um bom software é o contrário, né? É Sim, o contrário. total. Cara, eu já sei que eu vou errar. Então eu vou errar rápido, vou errar Uhum. barato e vou aprender com o meu erro, que é muito importante, porque esse que é o problema de muita gente, né? A pessoa erra e não aprende. Não aprende. Ela erra o mesmo erro de novo, não aprende. E outra, como ela é perfeccionista, Sim, ela demora muito para errar. E quanto sim. mais você demora, você vai perceber que seu erro vai ficando caro também. Por quê? Vamos supor que você está querendo ser perfeccionista no software. Você vai demorar horas e horas codando, desenvolvendo aquele software e refinando e tal coisa. Às vezes você está pagando uma outra pessoa, às vezes você já contratou um freelancer para te ajudar ali, está pagando aquela pessoa. Vocês vão demorar, sei lá, 6 meses, um ano para soltar esse software, porque tem que estar tudo perfeito, né? Sim. E aí, quando você solta, ninguém compra o seu software, o cliente não gosta, não resolve o problema do cliente. Então, o que acontece? Você errou, mas errou caro, errou demorando, e se bobear, nem vai aprender com o seu erro. Então, o Exato. ponto é não ter o medo do erro, errar rápido, errar barato e aprender muito com ele e falar: agora eu entendi, essa é a direção correta, e aí você progride. São ciclos que você vai tendo e progredindo o seu produto, progredindo o seu software. Todos nós passamos por desafios diferentes. Uns têm uma dificuldade maior do que outros, tanto para aprender, ou às vezes por ter oportunidades diferentes, ou até mesmo por não ter ou não ter apoio dentro da sua própria casa para você poder empreender, para você ter o seu negócio. Na minha história, foi mais ou menos assim. Tá certo que eu tive apoio sempre que eu falava assim, vou criar tal negócio. Na época que eu morava com os meus pais, eles não se intrometiam. Sim. Pelo menos isso. Minha mãe ficava falando que eu era maluco. Mas não atrapalhou. Não atrapalhou. Meu pai queria que eu fizesse concurso público. Então, pelo meu pai, eu seria servidor público hoje. Mas menor vontade de ser servidor público. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui criando negócios. É claro que a gente tem que criar o negócio, esperar ele crescer para depois você fazer outra coisa. E na maioria das vezes que eu criava um negócio, eu não criava um só. Eu tinha uma ideia, aplicava ela, já tinha outra ideia, já tentava aplicar outra, e nenhum deles evoluíam, porque eu não tinha foco em nada. Exato, certo? esse é um ponto importante. É um ponto muito importante. Eu não tinha foco. Para você fazer um negócio crescer é uma coisa. Para você fazer 5 ao mesmo tempo é muito trabalho. E às vezes, quando você inicia sozinho. Depois você vai colocando pessoas, ou de repente você faz sociedade com pessoas que vão complementando ali a sua equipe, pensamentos diferentes, com conhecimentos e habilidades diferentes. Mas no início você está muito sozinho. É difícil você já iniciar um projeto com alguém que chega junto com você, vai complementar ali e vai realmente levar o negócio a sério. Gera trabalho, né? Não é igual a gente falou no início. Dá trabalho. É prazeroso. No longo prazo, os resultados compensam o trabalho, mas você tem que ser resiliente. Quando a gente fala sobre isso, porque nesses negócios que eu tive, eu cheguei a ficar devendo mais de 100 mil reais porque eu quebrei várias vezes. Fui acumulando prejuízo. E se fosse uma outra pessoa, talvez não tivesse a mesma resiliência que eu tive. Eu cheguei no ponto em que eu me vi assim, devendo muito dinheiro. Na minha cabeça, eu pensei em desistir. Eu pensei, porque eu já tinha criado negócios e nenhum deles estavam dando certo. Eu acho que nesse ponto, Thiago, a gente já tem um grande aprendizado aqui, que é, beleza, a gente está buscando essa renda escalável lá na frente, mas tem muito sacrifício antes disso, né? Sim. Até que você consiga tracionar aquela ideia, consiga ganhar mercado, Uhum. e aí sim essa renda pare de te trazer tanto esforço assim. Mas no início se prepara, porque vai ser muito esforço, e ainda mais se você estiver sozinho nessa jornada, né? Hoje, com IA, no code, a gente tem várias formas, né, de puxar sozinho um software ali, mas é muito trabalho, né? Muito, com certeza. Exatamente. E quando eu comecei, eu não tinha inteligência artificial para me ajudar.
nem para gerar ideia, nem para poder fazer o código e gerar o produto. Então era muito trabalho braçal mesmo, trabalho mental também para você poder identificar. E é um outro ponto, porque hoje a gente sabe que a gente tem que analisar muito bem as dores do público, para a gente poder criar um negócio que tenha probabilidade de dar certo. Quando a gente cria um negócio sem analisar realmente se as pessoas precisam daquela solução, cara, a chance de dar errado é muito grande. Você precisa ter foco, precisa ter resiliência e analisar bem as dores para você criar uma solução que faça sentido e, com isso, você ter mais probabilidade do negócio dar certo. E até um ponto legal é que, como você vai ter muito esforço nesse início, você está sozinho, é mais importante ainda você validar muito bem a sua ideia. Porque o que eu vejo muito aí o pessoal fazendo é, você tem uma ideia super legal, só que rapidamente a pessoa fica meio megalomaníaca naquela ideia. Então ela já começa a pensar em diversas funcionalidades, e se fizer isso, eu vou integrar com o GPT. Quando você vê, o cara pensou num monstro de software, Sim. ele vai ter um baita trabalho para construir todo aquele software e muito provavelmente, quando ele entregar para o usuário não vai usar 90% daquelas funcionalidades que ele criou. Exato. Ou não vai usar nem nenhuma. Sim. Ou seja, você Sim. teve um baita esforço ali que no fim do dia foi um desperdício, né? Desperdício de tempo, desperdício de código, desperdício de dinheiro. Uhum. Então, quando você está começando, está sozinho, é muito importante você ter um bom processo de validação das suas ideias, você ir inteirando as suas ideias, né? Cria uma funcionalidade que é o core do seu produto, entrega para o cliente, testa, vê se é aquilo mesmo que ele precisa, entende a dor. Se você vê que tem necessidade de uma outra funcionalidade, implementa, mas vai indo aos poucos, vai entregando devagarzinho para o seu cliente, você vai economizar seu esforço e vai ver que o seu software também vai progredir muito mais rápido, né? E uma outra coisa que acontece muito é da gente, principalmente quem está começando nesse mundo, né, do empreendedorismo, é pensar assim, já existem diversas soluções que fazem tal coisa. Como é que eu vou criar uma ideia que seja realmente inovadora, diferente, não vai ter concorrência ou eu vou ter uma concorrência menor? Te perguntar, Leandro, o que você acha sobre isso? Sobre essa questão da pessoa acabar pensando muito no concorrente dele, se já tem algo que já existe que faz aquilo, se vê perdida e acaba desistindo. Tem aquela dor, mas que tem aquela dor com características específicas delas. Às vezes do mercado que ela atua, às vezes de uma característica pessoal dela. Então, às vezes, por exemplo, você resolver o mesmo problema para um público masculino ou feminino, já é diferente. Sim. Já é diferente. Às vezes você resolver um problema para um médico ou para um advogado, o mesmo problema, você precisa de uma abordagem diferente. Às vezes até o marketing que você vai fazer é diferente. E uma outra coisa que acontece muito é, às vezes tem uma empresa muito grande no mercado, que já atende, né, massivamente, mas ela é tão grande que ela não consegue resolver algumas dores específicas de alguns grupos de cliente dela. Isso é uma coisa legal. Você pode olhar para esses grupos de cliente que não estão sendo atendidos, né, por aquela empresa gigantesca que não consegue dar aquela atenção específica para eles, e aí sim você consegue atender aquela demanda de clientes e aí crescer seu software a partir daquilo ali. E eu acredito que foi uma coisa parecida que vocês fizeram, né? Sim. Foi uma coisa parecida, mas antes de falar sobre isso, eu queria só complementar o que você falou, porque ainda tem outras questões. Por exemplo, imagina a quantidade de pessoas que existem no mundo, né? E às vezes seu negócio é um negócio que é o B2C, né? É aquele negócio que você cria um negócio, mas voltado para o consumidor final, de fato. Pô, tem milhares de pessoas no mundo, centenas de milhares de pessoas no mundo. A concorrência, às vezes, isso está presa numa região só. Você pode desenvolver um software que vai atender pessoas no Brasil ou vai atender pessoas no Canadá, na Austrália. Tem diversas regiões no mundo, nichos e subnichos de pessoas que você vai poder atender. Então, às vezes já existe uma empresa que realmente criou uma solução para aquela dor, mas ela não consegue atender o mundo inteiro. A gente tem um mercado gigante, então você saber trabalhar a venda, a estratégia de venda, às vezes é tão importante quanto a ideia do negócio. Com certeza. Às vezes mais importante do que a ideia em si, né? Exatamente. Como você vende ali aquele produto. E tem também a questão geracional, né? Vender para a geração Z, né? É um tipo de produto. Se você quer para uma geração, né, mais de idade ali, já a abordagem do produto é diferente, de região para região. Então, sempre vai ter bastante oportunidade, né? O ponto é você realmente encontrar um nicho ali e trabalhar muito bem aquele nicho.
contextualizar o pessoal, o que você faz hoje, Leandro? Legal, Thiago. Então, eu trabalho com gestão de produtos, né? Eu trabalho na parte estratégica de desenvolvimento de software, né? Então, é a área responsável por entender o que a gente vai desenvolver para aquele cliente, para onde a gente vai apontar aquele produto e quais são as funcionalidades que vão fazer com que o cliente ali consiga resolver os problemas dele, utilizar a ferramenta da melhor maneira, né? Então, a gente faz todo esse trabalho estratégico por trás de um software, né? Exato. Você programou alguma vez na vida? Cara, pior que já. Já? É muito básico ali, então eu consigo programar um pouquinho, principalmente em JavaScript. Então, Sim. o básico da web ali, né? O JavaScript com o CSS, HTML ali, muito básico, já fiz alguma coisa. No Python um pouquinho também na faculdade, mas já tem um tempo que eu tô bem enferrujado. Então, assim, esse conhecimento me ajudou a lidar com os desenvolvedores, né? Então, hoje eu lidero times de desenvolvimento, então eu preciso entender, falar a mesma língua do desenvolvedor, mas eu não desenvolvo na prática, né? As minhas habilidades estão mais voltadas ali a como atender o público, a entender as dores do público para a gente definir muito bem ali quais funcionalidades aquele software precisa ter e principalmente as estratégias de growth também, né? Como é que eu vou fazer aquele software crescer, como é que eu faço as campanhas daquele software, então como é que eu precifico aquele produto, né? Qual vai ser o modelo de negócio. Então o trabalho do gerente de produto fica muito nesse nível estratégico, né? Mas isso não impediu também de você ter a sua vaga, a vaga que você tem hoje na empresa, que é uma vaga que você gerencia produtos, né? Então, Sim. muitas das ideias dos produtos passam por você. Praticamente todas. Sim. Todas elas vão passar ali. Inclusive, é função, né, do Product Manager fazer essa gestão do backlog que a gente fala, né? Porque, principalmente quando isso aí já num cenário de um software mais avançado e tudo mais, surgem ideias para aquele software todo dia, né? Todo mundo tem uma ideia bacana, às vezes um vendedor do seu software, um CS do seu software. Cara, a gente podia ter aquela funcionalidade, o cliente está pedindo determinada coisa, e aí é muito papel do gerente de produto fazer essa priorização e entender, né, o que faz mais sentido se desenvolver, tanto do ponto de vista do cliente, quanto do ponto de vista do negócio, né? Então, como eu vou resolver o problema do meu cliente, mas gerando valor para o meu negócio ao mesmo tempo, né? Porque se não gerar valor para o negócio, aquilo não para em pé, né? Não vai ter um modelo de negócio sustentável. Então, o trabalho do Product Manager fica muito ali entre entender a dor do cliente e impulsionar o negócio ao mesmo tempo, né? Por que eu perguntei isso? Porque você, como um gerente de produto, igual você falou, você tem um tempo que você não programa, você já fez alguma coisa de programação, mas já tem um tempo. Então, isso não impede de você criar um produto, de você criar um software, mesmo você não tendo a prática da programação, certo? Não impede em nada. A princípio, você está numa empresa, você trabalha para uma empresa que é bem grande, por sinal, mas uma pessoa que está começando agora, ela pode fazer uma parceria com alguém que já programa, ela não precisa ter o dinheiro ali para contratar alguém naquele estágio inicial, ela pode fazer uma parceria com alguém que já programa e ela trazer as ideias, às vezes já é alguma coisa que ela entende mais sobre o público, né, sobre as dores daquele público, e a gente já falou isso em outros podcasts, né, mas voltando ao assunto, traz as dores do público, ela entende o que o software precisa ter e ela passa aquele conhecimento para o programador ir lá e fazer. Exatamente. Inclusive, pessoal, existe, e parte da nossa audiência aqui também, né, uma grande quantidade de programadores que gostariam de ter seu próprio software, tem dificuldade de ter uma grande ideia, né, ou de ter um grande conhecimento de um mercado específico. E se você tem essa ideia e tem o conhecimento desse mercado, você pode agregar muito a esse programador. Então pode ser uma parceria de muito sucesso. Você trazer o conhecimento de mercado e o programador traz o conhecimento técnico ali de como, de fato, desenvolver aquela solução, né, Thiago? Exatamente. O que não pode acontecer, a pessoa querer ficar com tudo. Ou seja, ela não delegar. Tem muita gente que acha que se não for ela fazendo ali, não vai ficar bem feito. E aí ela vai, eu sou perfeccionista. Se eu não fizer, não vai ficar bem feito. Não tem como crescer desse jeito. Uma, que você não vai tirar o negócio do papel se você for muito perfeccionista. E outra, que você vai precisar de pessoas ali. Então, divide o bolo, cara. Exato. Muito centralizadora, né? Ela quer, eu quero ter certeza de tudo, eu quero saber de tudo que tá acontecendo, eu quero cuidar de cada detalhe. Realmente essa pessoa vai ter dificuldade. E foi legal que você falou, né? Eu sempre falo essa frase assim, nessa questão de dividir o bolo, falo, não tem problema dividir o bolo. O bolo só tem que ser grande. Exato. Então, se você se junta a pessoas, você consegue construir um bolo muito maior ali para quando vocês vão dividir, fica bom para todo mundo, né? Isso. Então, buscar parceiros, e claro, né? Tem que pensar bem, conhecer muito bem a pessoa, né?
Ver ali qual que é o background, principalmente técnico, se ela vai ter mesmo a capacidade de desenvolver aquele software ali com vocês, mas procurar um parceiro pode ser uma ótima solução nesse momento. Uma ideia nisso que você falou, Leandro, você não fechar já de cara com a pessoa, olha, a gente vai ser sócio e tal, vamos fazer um projeto pra gente lançar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Faz um projeto com a pessoa, cria alguma coisa pequena pra você pegar em 1 mês ali com a pessoa, pra você sentir se a pessoa realmente chega junto, se ela vai fazer o papel dela, se ela vai realmente complementar aquilo que você precisa. Porque se você faz um projeto muito a longo prazo com a pessoa, às vezes no primeiro mês você já sente que a pessoa não dá um match ali, né? A pessoa não chega junto, ela não faz o que ela deveria fazer, e você fala assim, pô, já fechei com a pessoa para fazer um projeto de longo prazo. Então, faz alguma coisa mais curta, talvez algum projetinho menor ali para sentir isso, ver se vai dar certo a parceria, e aí, dando certo, vocês renovam e vai parte para outros projetos. Esse ponto inicial para você conhecer o trabalho da pessoa e sentir se vai dar certo é importante. Não, com certeza. Tem que pensar bem ali quando vai fechar essa sociedade, né? Então, observar, né, se aquelas primeiras tarefas do projeto, como é que tá sendo, tá cumprindo os prazos, tá cumprindo os combinados, e aí você vai ganhando confiança ali com aquela pessoa, né? Isso é bem legal. Uma outra dica é marca uma reunião online. Eu vou fechar a parceria, marca uma reunião online e grava essa reunião. Por quê? Depois, qualquer coisa que vocês tiverem, não lembro o que a gente tratou. Ali. Você tá ali, tá gravado. Não lembro qual a porcentagem que a gente tratou. Tá gravado. Depois que tiver tudo acertado direitinho, faz até um contrato para resguardar as duas partes ou mais partes, né? Dependendo da quantidade de sócios que você for ter. É importante ter essa gravação e depois o contrato. E esse ponto que você trouxe é bem importante, principalmente quando a conversa começa a avançar, quantos por cento é de cada um. Eu já vi várias vezes essa história, não defini essa porcentagem, e aí lá na frente sempre vai dar briga. Pode ser seu melhor amigo, pode ser seu melhor amigo, mas na hora que a coisa cresce, e assim, às vezes no início de um projeto, a gente não tem ideia do tamanho, da escala, da proporção que aquilo vai tomar, né? Então às vezes o projeto cresce muito mais do que a gente imaginava, e aí você não fez essa definição das porcentagens, não fez os acordos ali direitinho, né? E aí lá na frente vai começar aquela brigaiada, porque quando o dinheiro aparece é complicado, né? Uma outra dica na precificação é você sempre precificar de acordo com a quantidade de valor que o cliente gera a partir do seu software, né? Principalmente quando a gente fala ali das mensalidades, das recorrências, né? Então, assim, você precificar de acordo com a quantidade de usos do cliente. Então, olha, se o cliente tem um plano, né? Você cria planos diferentes. Então, olha, você pode usar 10 vezes por mês, 15 vezes por mês. E aí, quanto mais ele precisa, você pode também ter um plano por acessos. Então, quantas pessoas podem acessar? 1, 2, 3 pessoas. Então, inclusive, em software, se o seu software é mais voltado para o B2B, né? Você está vendendo para uma empresa, ou uma ou mais empresas, né? O seu software, essa é uma dúvida que aparece constantemente. Eu dou acesso ilimitado para quantos funcionários ele tiver, ou eu limito esse acesso, né? E aí tem uma dica bem legal nesse ponto, que é o seguinte: se o seu software, quando o usuário está utilizando ali, ele precisa de alguma coisa personalizada para ele, ou seja, ele tem que deixar uma anotação lá, tem uma ação que fica com o nome dele registrado, por exemplo, foi o Thiago que fez, foi o Leandro que fez. Se existem funcionalidades assim no seu software, porque vai fazer diferença para o seu cliente, ele não vai poder compartilhar aquele acesso. Agora, se o seu software não tem nada ali personalizado, que a pessoa tem um registro próprio dela, ou ela precisa assinar alguma coisa, né, ter um registro dele, aí não vai fazer tanto sentido você cobrar por acesso, porque o que vai acontecer, mesmo que você cobre por acesso, é que o brasileiro vai dar o jeitinho dele e as pessoas vão compartilhar o acesso, né? Então, porque tanto faz se eu logo na sua conta ou na minha, a visualização é a mesma, os dados são os mesmos, então eles vão acabar compartilhando. Então é melhor você ter nesse caso, né? Você ter o argumento de tenho acessos ilimitados, que vai ajudar ali a pessoa, né, comprar de você, do que você limitar o acesso sabendo que eles vão acabar compartilhando. Então essa é uma dica legal de como precificar em relação a essa quantidade de acessos ou não, né? Você sabe quanto tempo você gasta, por exemplo, no Instagram ou no WhatsApp durante o dia? Nossa, cara, quando eu olho, eu sempre fico surpreso. Inclusive, sempre tô com alguma estratégia ali para tentar reduzir meu tempo de tela, cara. Só que a maioria das pessoas não percebe o tempo que ela fica nas redes sociais. Vai Cara, a fácil maioria. ali 3 horas, 4 horas num Total. dia ali, já vi gente mostrando. Cara, é um absurdo o tempo que a gente perde, né, cara? E aí você tem esse monte de distração durante o dia e você ainda quer fazer um monte de coisa. Não dá. E aí a grande questão é que
Quando eu me dei conta disso, eu nem lembro como que eu me dei conta disso, se eu li algum livro ou se eu escutei algum podcast, alguma coisa que me alertou com relação a isso, mas eu foquei em uma coisa só. Foi um único software que eu foquei no período em que as coisas começaram a dar certo. E isso também muito porque eu tinha começado um processo onde eu visualizava onde eu queria chegar. Então, eu visualizava onde eu queria chegar e isso me ajudou a ter mais foco e mais dedicação naquilo que realmente eu precisava fazer naquele momento, que era criar aquele software que ia me dar uma renda. Na época seria uma renda extra, mas que acabou virando minha renda principal. Então, de início, eu tive que tomar essa decisão de focar em uma única coisa e durante pouco menos de 2 meses eu foquei dia e noite nisso. Dia e noite. Legal, cara. Foi interessante, quando você estava falando, eu fui pensando aqui que você está trazendo muito o conceito da priorização, né? De priorizar o que é de fato é importante para você ali e focar naquilo, né? E eliminar todo o resto que é distração, mesmo que pareça que não seja distração, né? Que tem coisa que a gente acha que não, eu tenho que fazer isso aqui. Então, acho que essa já é uma primeira dica, assim, bem legal, que é você analisar tudo que você está fazendo. E aí, uma coisa que pode ajudar muita pessoa é ter uma agenda, por exemplo, né, cara? Quando você começa a ter uma agenda, planejar, poxa, o que eu vou fazer? Por exemplo, trabalho CLT, qual que é o horário que eu trabalho CLT? Mas fora isso, o que eu faço, né? Quais são as atividades essenciais que eu tenho que fazer? Por exemplo, tenho filhos, tenho que cuidar do meu filho, alguma coisa. Olhar muito bem o que é essencial e tirar todo o resto que não é, né? E aí que você começa a descobrir, né? Que, poxa, eu passo tantas horas no celular, nas redes sociais, eu faço determinada coisa que eu não precisava fazer. E aí você vai tirando essas distrações, né? E escolhe o projeto correto ali para você colocar energia naquele projeto, né? Então acho que isso já é uma primeira dica super legal, cara. À medida que você vai ficando imerso ali dentro de uma rede social, aquilo consome tanta energia sua que a pessoa não percebe, mas a concentração dela vai embora. Pra você ter uma ideia, hoje a gente está acostumado a ficar lá. Acostumado não, né? Eu não estou mais acostumado a fazer isso. São ações que você vai tomando para você conseguir mudar os hábitos da sua vida. Então, eu pegava ali, antigamente, ia deitar e ficava ali rolando no Instagram. Ficava rolando ali. E os vídeos curtos, o que que acontece? A cada vídeo curto que você assiste, é uma descarga de dopamina que você tem. Porque você não sabe o que que vai vir depois. E, no meu caso, eu queria ver algo que fosse engraçado. E é uma busca sem fim, né? É uma busca sem fim. Já viu o cara que fica no cassino ou jogando? O cara tá toda hora girando ali, toda hora girando a manivela. Por quê? Pô, cara, uma hora vai acontecer. Uma hora vai chegar o vídeo que eu quero. E não chega nunca, né? Porque o algoritmo sabe disso, né? Então ele fica ali, ó. Ele te mostra um vídeo legal. Ele fala, agora você vai ter que rolar 10 vezes pra você achar um vídeo legal. Aí você acha. Aí agora você vai rolar 20. E ele vai, e ele vai. Porque ele quer que você fique ali, cara. Se você não paga, ele tem que monetizar de alguma forma. Você é o produto. Ele tem que monetizar de alguma forma. Como que ele vai fazer isso? No intervalo, ele vai te jogar alguns anúncios, a pessoa vai estar pagando para anunciar, ele vai estar recebendo de quem está anunciando alguma coisa ali no Instagram para o público que a pessoa quer anunciar, e você está ali de. Exatamente. Então, assim, eu acho muito importante. Uma coisa que eu faço, por exemplo, no meu dia a dia ali, nos horários que eu tô focado, eu guardo meu celular na gaveta. Eu literalmente guardo meu celular na gaveta. Eu tenho o relógio, né? Então as notificações acabam chegando ali. Eu configuro ele para as notificações de pessoas importantes chegarem no meu relógio. Então, se alguém tiver com algum problema, eu vou saber. Porque você já teve aquela sensação de você pegar o celular e não saber por que você pegou? Simplesmente pelo hábito de pegar, né? Então é muito perigoso. Se a gente não faz algo ativamente, né, para se proteger disso, para se blindar disso, cara, esquece, assim. Já tentei alguns aplicativos também, mas o que funcionou para mim foi a gaveta, cara. Eu ponho lá, e não é nem no escritório, eu ponho na gaveta lá na sala da. Por exemplo, quando vocês vão lançar um produto novo, né? Como Sim. é que vocês pensam ali para conquistar os primeiros clientes ou até mesmo para validar esse produto? Como é que é esse processo lá com vocês? Hoje a gente já tem um processo bem estruturado com relação a isso, porque não adianta só você ter um bom produto, você tem que saber como que você vende esse produto, como que você atrai clientes para o produto. Só que no início, eu gosto de falar sempre do início porque o intuito aqui é de fazer com que as pessoas criem negócios, né, criem um software que gere renda e muitos vão estar no início, no processo inicial realmente. Então, não adianta eu dar uma estrutura hoje do que eu tenho hoje na empresa, se no início a gente não tem isso. Então, Exato. então vou falar aqui isso não sobre como a gente faz hoje,
exatamente hoje, mas como que nós fizemos no início. Boa, melhor ainda, Melhor né, cara? ainda, né? Então é isso. Cara, quando a gente começou, tenho dois sócios, né? O Carlos e o Fábio. E quando nós começamos, eles já tinham um ano de parceria. Então, eles tinham Legal. dois produtos que eles criaram durante esse tempo e eles começaram a vender e fizeram uma basezinha daqueles dois produtos. Ainda era uma base muito menor do que a gente tem hoje. Boa, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou te fazendo as perguntas. Hoje Sim, vai ser claro. bate-bola. Aham. É, algum desses dois, ele já tinha experiência nesse mercado onde vocês estavam começando a atuar? Já tinha experiência Sim, sim. com os problemas e as dores desse mercado? Os dois. Pô, Os legal. dois já tinham. Acho que já fica uma primeira dica para a galera, né? Sim. Se você está começando, você não tem experiência ainda naquele mercado que você está pensando em atuar, uma boa forma de começar é fazer uma parceria com alguém que tenha Exato. experiência naquele mercado. Porque essa pessoa vai ter um network e um conhecimento ali que vai te ajudar a conseguir esses primeiros clientes aí, provavelmente, né? Já é Total. uma primeira dica bem legal. Com certeza. Os dois já tinham conhecimento da área, que hoje a gente trabalha com software para o mercado de infoprodutores, tanto para infoprodutor quanto para quem é afiliado. É um mercado que trabalha muito a venda na internet, né? O marketing digital, a venda através da internet. Não só, e aí também é que a galera confunde, né? Confunde não, elas acreditam que o marketing digital, a venda de infoproduto, é só para curso, é É só, verdade. né? É só para encapsulado, né? Vende remédio para emagrecimento, essas coisas. Cara, não vai muito além, cara. É para vender evento, é para vender software. Cara, tem gente que vende planilha. Exato. E foi você que abriu minha cabeça para isso, cara, porque eu também tinha essa visão, né, de que o marketing digital ali, né, os lançamentos em si, todo esse mercado era muito mais focado no infoproduto, né? E Exato, foi você que abriu a minha cabeça para, cara, a gente pode vender software dessa forma também, né? exato. Usar esse processo, usar essas metodologias para vender o software. Então isso é muito interessante. Hoje, a gente trabalha mais o lançamento, realmente. Por quê? A gente já tem uma estrutura muito maior, né? E como eu Sim, estava falando, lá no início a gente não tinha essa estrutura. Então, hoje a gente trabalha de uma forma muito mais, entre aspas, profissional. E às vezes no início, quem está iniciando, cara, tem que fazer do jeito que dá, para colocar o negócio para rodar, fazer acontecer, e depois ele vai se organizando. Foi o que nós fizemos. Então, o Carlos e o Fábio, eles já tinham uma experiência nessa área, eles tinham dois produtos que estavam iniciando ali. A base que eles tinham era cerca de 5.000 clientes, mais ou menos, legal, nesse legal. um ano. E hoje, 4 anos depois, nós temos quase 70.000 clientes. Cara, é um crescimento absurdo, cara. Nossa, então, eu entrei na parceria com eles em início de 2020, mais ou menos ali. Então, estamos fazendo aí 4 anos de parceria, de sociedade. E depois disso, nós criamos, no total, hoje a gente tem 15 produtos, mais ou menos. Um pouco mais de 15. Cara, Cara, pô, o crescimento absurdo de exato. vocês. Chegou uma caixinha aqui de uma plataforma que vocês talvez já conheçam, né? Muito provavelmente. Vou mostrar aqui por dentro, e aí vocês veem se vocês reconhecem o símbolo aí. Ó. Legal demais, hein, Bacana a cara? caixinha, né? Ó, cara, vou te falar. Essa tem história, hein? Essa tem história. E já começou já há alguns anos, já trouxe muito resultado. E cada uma dessas plaquinhas, né, que a gente tem aqui no cenário, realmente foram plaquinhas que representam boa parte dessa jornada. E essa daqui é mais uma delas, da Hotmart, a plaquinha que representa 1 milhão em vendas. Dessa plaquinha especificamente aqui é só com software. Isso que é legal, né, cara? Aham. Porque é 1 milhão de vendas apenas com software, né, Apenas na com software. Hotmart. Exatamente. E olha que eu descobri que eu nem sabia que dava para vender software na Hotmart, né? Aprendi isso com você e, cara, ver essa plaquinha aí é Sim, sensacional. sim. E, cara, ela vai vir aqui, vai ficar aqui agora. Nesse podcast aqui, ela tá vindo pra cá. Deixa eu ver até se ela vai sair. Não quero ficar na frente dela, vou ficar aqui, ó. Boa. Então, cara, realmente é a realização de mais um sonho, de ter mais resultado, não só por conta do resultado financeiro, mas também pelo propósito que a gente tem de facilitar e de ajudar muitas pessoas com as ferramentas que a gente desenvolve. Com certeza, cara. E eu acho que, poxa, podia aproveitar esse podcast de hoje, né, pra gente fazer esse bate-bola e eu te Uhum. fazer algumas perguntas pra gente entender, né, quais Sim. foram os desafios que você e o seu time tiveram que passar até que vocês pudessem chegar nessa plaquinha, essa tão sonhada plaquinha de 1 milhão em vendas com o software, né? Sim, e na verdade, cara, essa é a plaquinha de uma das nossas contas, né? Porque nós já passamos dos 10 milhões. Sim.
Então, assim, como a gente separa por várias contas as vendas, então nem todas chegam a 1 milhão ao mesmo tempo. Então, essa é uma delas. Agora, realmente, é uma história, uma jornada, que tem muita coisa que a gente pode falar aqui hoje para ajudar o pessoal, principalmente para quem não sabia, né? Que você, né, não sabia que dava para vender software através da Hotmart ou de outras plataformas que tem no mercado de afiliados que normalmente as pessoas conhecem mais como plataformas para comprar cursos, não é? Mas dá para você vender diversos outros tipos de produtos através dessas plataformas. Elas são realmente um intermediário ali, que te permite distribuir o seu produto, independente do que seja o produto, você consegue distribuir de uma forma muito mais fácil do que se você tivesse que criar um canal específico seu para poder fazer essa distribuição, para ter outra forma de você até vender o produto, porque a gente vai falar sobre isso aqui, mas uma das estratégias que a gente usa para vender os nossos projetos, os nossos softwares, é utilizar os afiliados. Agora, como o IA está em voga, né, com essa explosão, parece, né, a gente tem a sensação de que todo produto precisa ter pelo menos uma funcionalidade ali que envolva IA, né, cara? Sim. Então, bora bater um papo sobre esse assunto. Como é que você enxerga isso hoje, Thiago? Essa questão da utilização da IA praticamente em todos os softwares. Cara, tem questões que são legais da gente falar, principalmente porque a IA hoje veio para facilitar, tanto o chat GPT para a gente poder ir lá conversar sobre algum tema, descobrir coisas novas, ou até mesmo, inclusive na programação, né? Para a pessoa poder conseguir programar de uma maneira mais produtiva. Não é que ele vai substituir o programador, talvez no futuro até substitua, mas hoje, de forma que você consiga ser mais eficiente, mais produtivo utilizando a IA. Então vem muito essa parte da facilidade da automatização de algumas tarefas. E hoje, eu acredito que os softwares que não têm a inteligência artificial ali acoplada de alguma forma, ele não vai estar atingindo todo o potencial que ele poderia. Inclusive, cara, lá na própria ClearSale a gente vem tendo várias discussões sobre IA, desde do início do boom do GPT, né? E na minha visão, cara, isso no início lá, né, quando começou esse boom do GPT, era um diferencial você falar que tinha IA, né, que fazia análises com IA, então isso era um diferencial, era uma coisa que a pessoa decidia comprar ou não um produto por causa disso. E agora eu tô vendo que isso já tá virando o que a gente chama no mercado de must have, né? Você precisa ter a IA. O cliente já chega para você e fala, pô, mas essa análise é com IA. Como é que é o seu processo de IA? Como é que é o seu modelo? Então a gente já escuta muito isso dos clientes, né? Então quem não tem ou não está olhando, né, para aplicar a IA de alguma forma ali no seu produto, realmente está correndo um risco muito grande de não entregar uma eficiência legal e uma eficácia legal ali no fim do dia para o seu cliente, né? O reflexo disso é muito na questão do valor percebido do produto. O cliente, quando você fala que o seu software ele tem a inteligência artificial integrada ali para executar alguma ação ou alguma funcionalidade, o valor percebido pelo cliente é muito maior do que se não tiver. Então, isso vai influenciar na sua precificação, vai influenciar na experiência do usuário com o seu software. Tem muita coisa ali que hoje em dia não vai ter mais como fugir da inteligência artificial. Não tem. É uma realidade, né, É uma cara? realidade. Mas eu acho que um ponto importante, assim, é que às vezes eu vejo muito o pessoal falando, cara, temos que ter uma feature de AI, e até uma discussão que se tem no mercado, né? Se eu preciso ter um time dedicado para IA, ou o próprio time de produto toca as funcionalidades de IA. Então, assim, na minha visão, você tem que aplicar a IA, mas você tem que aplicar a IA de uma forma que faça sentido na jornada do seu usuário, né? Então, aqueles conceitos, né, de ser uma coisa que faz o usuário ganhar tempo, ou faturar mais ali, aumentar, né, o faturamento dele, ou então reduzir o custo dele. Então você tem que continuar usando os mesmos conceitos que você usava para desenvolver as outras funcionalidades, aplicar isso para as funcionalidades de IA, porque não adianta também você falar, cara, coloquei o chat GPT dentro do meu software, mas qual problema você está resolvendo aplicando esse chat GPT? Então é isso que tem que pensar, né? Então aquela mesma lógica, você pega aquela jornada e fala, cara, onde que eu faço o cara ganhar tempo aqui? Onde eu faço ele ter mais grana ali? Aplicando a IA, né? E também um outro ponto que é bem legal que a IA pode ser utilizada é na redução dos seus próprios custos ali para manter a aplicação, né? Então, principalmente na parte de suporte, né? A galera tá usando demais. Então, é legal você mapear, né? Todo o trabalho manual que você tem muita oportunidade em marketing também, em vendas, né? Várias automações que a IA pode trazer ali, onde você pode estar baixando, não é necessariamente a funcionalidade para o seu cliente, mas você está baixando o seu custo ali, né? Para entregar seu software e no final do dia você vai ter uma margem de lucro melhor, né? Sim, e você falou sobre a questão do suporte, e é uma coisa interessante porque nós chegamos a usar uma inteligência artificial que nós não desenvolvemos, nós compramos, para que o nosso suporte ficasse
um pouco mais automatizado, pelo menos a parte inicial do atendimento, como se fosse uma triagem ali, até as respostas também, vou falar um pouco mais a fundo como que funcionava, mas a ideia era, como a gente tem muito suporte, né? Hoje a gente tem mais de 60 mil clientes, então imagina, você dá suporte para essa quantidade de pessoas que tem, né, diferentes, cara, não são só clientes que às vezes têm dúvidas sobre o funcionamento do software, mas como a grande maioria das nossas ferramentas não ficam na nossa estrutura, fica na estrutura do usuário, aí entra questão de servidor, de configurações que o servidor pode ter e que influenciam no funcionamento do software, né? Então, eu sei que vai ter gente aí que vai falar, pô, mas por que não usa um Docker? Depois vocês assistam os episódios anteriores, vocês vão entender por que não dá para usar Docker nessas ferramentas nossas, tá? Mas então, voltando ao assunto, então as pessoas têm, às vezes, suportes que não são só relacionados à questão das funcionalidades em si, mas uma gama, uma variedade de informações que, às vezes, pela falta de conhecimento técnico, elas não conseguem solucionar e vão no suporte. Então, o nosso suporte ficava muito sobrecarregado. E aí, para a gente não ter que aumentar muito a equipe, né, e gerar mais custo, nós compramos uma ferramenta que fazia esse trabalho, ou seja, nós alimentávamos essa ferramenta com as informações que a gente julgava necessário, tanto de funcionalidade das ferramentas, quanto dessas outras questões. Configuração do servidor, linguagem, um monte de coisas que são importantes para as ferramentas funcionarem bem e que às vezes poderiam ser as dúvidas ou às vezes até mesmo os problemas que os clientes estavam enfrentando. Na hora que os clientes entravam em contato com a gente através desse chat, que era disponibilizado nas nossas páginas de suporte, ela entrava lá em contato, entrava um atendente. Só que o atendente não era um atendente real, era a inteligência artificial. Só que era tão assim, a linguagem, né, a forma de comunicar da inteligência artificial está tão mais sutil, assim, parece realmente que é um humano falando, as pessoas, muitas delas, nem notavam que elas estavam conversando com uma inteligência artificial. Só que é tanta informação que eu acho que no meio do caminho ali, eu não sei se nós acabamos errando em alguma forma de imputar essas informações lá na inteligência artificial, que às vezes ela se embolava com alguma pergunta ou outra. E aí, sim, vamos colocar em porcentagem, de início ela começou respondendo bem tudo, só que à medida que o volume foi aumentando e ela foi aprendendo com as próprias respostas, com as coisas, ela acho que começou a se embolar em algumas coisas. E aí, depois de um tempo, a qualidade das respostas começou a cair.